Prontos para mais um Comente Bíblia? Então é isso aí. Fica comigo aqui, nós iremos introduzir aqui o capítulo 2 da carta aos Romanos. Como vocês já sabem, eu explorei a carta de Paulo aos Romanos, toda a introdução e todo o primeiro capítulo, né? Os primeiros 7 vídeos foram feitos. No primeiro capítulo nós vimos sobre a justiça e a ira de Deus em resposta tanto à fé quanto à impiedade, à imoralidade, à injustiça. Vamos dizer assim, o Senhor retribuirá a cada um, né, conforme as suas obras, mas não são simplesmente as obras que eu faço, mas parece que o capítulo 1 está dizendo que o Senhor vai retribuir a cada um de acordo com a forma com que cada um responde ou corresponde à verdade de Deus, né? Porque o capítulo 1 de Romanos fala sobre aqueles que detêm a verdade de Deus pela injustiça, certo? E esse tema vai ser colocado em toda a epístola, que o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos vai encontrar na Bíblia em ordem cronológica, na página 1204. Esse é o ano 57 depois de Cristo. E para você situar melhor no tempo, né, na cronologia, seria legal ver os primeiros vídeos, os vídeos do primeiro capítulo, né, a introdução e a exploração dos textos. Pois bem, vamos direto a Romanos capítulo 2, logo no versículo 1, vai dizer: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Eita, meu pai. Digo, e só para você recordar, eu quero que você veja como foi que terminou o capítulo 1. Romanos 1 terminou falando sobre aqueles que detêm a verdade pela injustiça. No versículo 32 de Romanos 1 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E quando a gente passa para o capítulo 2, e logo no versículo 1, parece ter uma coisa que está totalmente desconectada do primeiro capítulo, isso é perigoso. Nós não podemos fragmentar o entendimento da carta desse jeito. Nós precisamos compreender, Paulo está aqui tentando sanar um problema que está acontecendo na igreja de Roma. Sabemos que ele quer ir a Roma, mas o objetivo dele não era estar em Roma. Sabemos pela história que ele vai terminar os dias dele lá. Mas a ideia dele era, na verdade, chegar à Espanha. Ele queria o apoio dos irmãos. Aí, como ele estava a par dos problemas que estavam acontecendo em Roma, ele tenta agora começar a colocar tipo uma balança, a justiça, né, de Deus, esses problemas de choque cultural, como eu falei nos outros vídeos, é uma cultura totalmente avessa da outra, totalmente oposta. Enquanto para um judeu é um escândalo você estar sendo visto sem roupa, tanto é que a questão de crucificar alguém nu seria para aumentar mesmo a vergonha, né, principalmente do judeu, vamos dizer assim. Para o judeu é terrível você ser visto sem roupa. Então, para os romanos, não, é a arte você ser, sei lá, a pintura lá, a estátua e tal. As pessoas ficavam bem à vontade, sem roupa, não tinha problema nenhum. Não é complicado? Duas culturas totalmente diversas, né, totalmente diferentes, vamos dizer assim, no mesmo ambiente. Onde? Igreja. Não tem como dar bom não. Tem uma hora que vai dar ruim, vai dar problema, tá bom? Porque vamos ser realistas. É a mesma fé, a mesma igreja, somos irmãos, mas lá em Romanos estava havendo isso aí. Você imagine a ideia de um judeu, por exemplo. O judeu é totalmente religioso. Ele guarda o sábado, Shabat, toda sexta-noite é sábado, né? A sexta termina quando o sol se põe. Essa é tradição religiosa, judaico, israelita, hebraica, tá bom? Desde a época do Moisés. A circuncisão vem a partir de Abraão. Moisés, então, sábado. E então, para um judeu se converter ao cristianismo, o problema que o judeu encontra é concernente às leis de purificação e outras leis mais. Porém,
para um gentio romano, a diferença é outra, a coisa é outra. Romanos 2, versículo 1, como dizia aqui, portanto, você que julga os outros, és indesculpável, pois está se condenando a si mesmo naquilo que você julga. Visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Veja bem, não é a questão de, por exemplo, eu estou julgando e eu vou ser julgado. Isso não é uma regra que é colocada assim, como está escrito, né? Vamos lá, Mateus 7:1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Não é bem isso. Se você julgar, você vai ser julgado. Não, o que Jesus estava falando lá é que com a medida que eu medir alguém, eu vou ser medido. Por causa de quê? Da lei da semeadura. Porém, o que Paulo está falando aqui está dentro de um contexto de vida de relacionamento, de irmãos em Roma. Quem que estava julgando quem? Vamos ser franco, vamos ser direto, vamos ser objetivo. Quem estava julgando quem na igreja? Quem é que você acha que se achava no direito de julgar a vida alheia? Quem é? Você acha que eram os judeus, já religiosos desde sempre, ou os gentios, que eram acostumados a viver na degradação, depravação moral, na anarquia total, na liberalidade, no liberalismo do corpo, da mente, da alma, da entrega aos prazeres? Né? Quem você acha que se sentia no direito de julgar quem? Paulo está falando a respeito de quê? Ele começa falando no capítulo 2. No capítulo 1 ele termina falando dos homens que detêm a verdade pela justiça. Né? Ele detém a verdade e trocam, né, pela injustiça. Ficam adorando a imagem ao invés de adorar a Deus. Ok? Mas agora ele está falando de gente que está julgando gente dentro da igreja. Por causa de quê? Por causa de choque cultural. Primeiro ponto que eu quero lembrar aqui. João 8:7. Quando Jesus fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eita! Quando Jesus fala isso para alguém que está ali querendo apedrejar aquela mulher, que foi supostamente pego em adultério, até o presente momento nós não sabemos com quem que ela estava adulterando, só ela foi pego. Então, quando Jesus diz aqui, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, eu quero que você entenda mais uma coisinha da tradição, costume religioso judaico. Veja, para que alguém fosse formalmente acusado de qualquer coisa, a lei dizia que tinha que ser acusado por 2 ou 3 testemunhas, ok? Parou aí? Não. Teria que ser 2 ou 3 testemunhas que deveriam chegar diante das autoridades e dizerem, esse homem está fazendo tal coisa que é contra a lei ou contra os costumes de Moisés. 2 ou 3 testemunhas. 2 ou mais. Que é o seguinte, essas 2 testemunhas que acusam alguém, essas mesmas duas teriam o dever de ser as 2 primeiras pedras, as 2 primeiras pessoas jogarem pedras contra a pessoa que foi sentenciada à morte, por exemplo, por apedrejamento. Né? Então, quando aqueles homens levam uma mulher que foi pega em adultério e dizem, olha mestre, daqui essa mulher estava em adultério e a lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar. O que o senhor diz? Na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus ali de alguma forma, porque se Jesus dissesse apedrejem, aí eles iam dizer, mas você não falou que a gente tem que ser misericordioso? E se ele dissesse, não apedreje não, aí então, está falando contra a lei de Moisés, Jesus? Eles queriam pegar Jesus de alguma coisa. Porém, quando Jesus altera literalmente a lei de Moisés, ele altera quando ele diz, olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele está dizendo o seguinte, olha, aqui todo mundo pecou. Então, se você que vai atirar a pedra tem pecado também, você também vai ser condenado. Entenda bem esse versículo. É você que julga os outros, você é indesculpável, porque você está condenando a si mesmo em quê? Porque naquilo que você julga, você também está pecando. E Paulo está direcionando essa palavra aos judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo. E que se encontram em estado de santidade elevada, se comparado aos romanos e a sua cultura depravada. Né? Você vê, Paulo nunca escreveu algo nem parecido com o que ele escreveu aqui para os romanos. Você vê o costume romano como era. Tá? Depravação moral, sabe? A coisa estava feia. Outro ponto que eu quero que você entenda é que o segundo ponto
é que Romanos, lá no capítulo 3, no versículo 23, nós vamos ver, está escrito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Também está escrito aqui, bom, e a morte passou a todos porque todos pecaram. Né? A morte só passou porque todos pecaram, tá bom? Cada um dá conta do seu pecado. Ninguém tem o direito de julgar o outro pelo fato de pecar menos, ou de pecar mais, ou de pecar em outra classificação de pecado, porque existe pecadinho e pecadão, né? Segundo o nosso querido Natan Rufino, ele prova por A mais B que existe e realmente existe. Quando alguém traz um argumento bíblico e mostra por A mais B que aquilo é a verdade, eu não tenho que estar discutindo, nem dizendo, mas eu acho que... Não faça isso não, isso é imbecilidade. E imbecilidade e burrice não é fruto do Espírito, como ele mesmo diz. Se ele mostra, e pela Bíblia, que é verdade que existe pecadinho e pecadão, então existe. Então, pelo fato de eu cometer um pecadinho, eu não tenho o direito de estar acusando, julgando, apedrejando, matando, condenando alguém que cometeu um pecadão. Tá bom? Por quê? Porque, embora o meu pecado seja um pecadinho, ele vai me condenar do mesmo jeito daquele que cometeu um pecadão. Por exemplo, Deus não olha valores. Eu costumo dizer para as pessoas, tanto faz você roubar, furtar em seu emprego uma caneta dessa, que vale R$1, ou puxar uma Ferrari, furtar uma Ferrari ou uma caneta. Qual é a diferença aos olhos de Deus? Furto é furto. Você compreende? Nós entendemos de valores naturais, monetários. Deus entende de valores espirituais. Furto é furto. Ok? Quando Jesus fala, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, ele põe todo mundo num beco sem saída. Porque todos nós sabemos, todos pecaram. Todo mundo tem pecado, gente. Né? E aí o que acontece? É o que ele vai dizer em Lucas 6,37, quando ele diz, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Tanto faz ser pecadinho ou pecadão. Todos nós precisamos de perdãozinho ou perdãozão. Porque sem o perdão de Deus, ninguém é salvo. E vou falar em perdão. Presta atenção. Uma coisa que o Hernandes Dias Lopes fala muito. O amor de Deus é incondicional. O perdão não. O perdão de Deus é para quem se arrepende. Então o que nós devemos fazer, segundo o contexto que está aqui, ele está falando para o judeu, para de julgar o outro só pelo fato de que o outro está pecando mais que você. Você é cristão agora, você não para de ficar olhando para a sua antiga doutrina judaica. É isso. Para que seja possível ter uma vida no Espírito e que tenha uns aos outros, que haja comunhão ali entre os irmãos. Isso tem que parar, né? Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui, ou está comigo até aqui. Eu quero te pedir que se inscreva nesse canal e que divulgue essa obra em nome de Jesus.